Prezadas e queridos cursistas, saudações! Espero que continuem firmes e fortes no processo formativo. É com muita alegria que apresento a vocês a nossa terceira unidade, cujo título é Tutela Jurisdicional Diferenciada, Intervenção Precoce e Destinação Privilegiada de Recursos, e que encerra a disciplina Proteção Integral e Prioridade Absoluta. Aproveito para informar a vocês que objetivos de aprendizagem trabalhados na unidade são: primeiro, compreender os conceitos de tutela jurisdicional diferenciada e intervenção precoce à luz da doutrina de proteção integral e prioridade absoluta às crianças e os adolescentes, com aspectos da atuação e responsabilidades. Segundo, entender quais são as áreas prioritárias do atendimento à criança e ao adolescente quanto à destinação de recursos. Terceiro, perceber os aspectos centrais do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e as divisões do orçamento criança e adolescente e a sua apuração. Nós faremos o movimento de passar um pouco aqui no vídeo pela história, depois pelo resumo de conceitos de tutela jurisdicional e intervenção precoce. E por fim, mas não menos importante, abordar o financiamento. Iniciamos este vídeo fazendo uma breve circulação histórica internacional para que você entenda o contexto de discussão e promulgação de legislações voltadas para a criança abandonada e delinquente ou menor abandonado. Podemos voltar na Lei Belga de 1912, que substituiu a lei anterior e que acabou circulando por outros países, como França e Brasil, com apropriações. Então, na França, no mesmo ano, tem-se a instituição de juízes e tribunais de menores, que criou os conselhos de família, que era uma tutela civil aos menores, feita pelo tutor e pró-tutor, membros do município. Depois, a Espanha, em 1918, com a lei dos tribunais tutelares de menores. Poderíamos ir passando por outros locais, mas chegamos ao Brasil com a promulgação da Lei 4.241, de 1921, que resultou no Código de Menores. Nós podemos dizer que no Brasil as legislações voltadas para as crianças e os adolescentes na categoria sociopenal podem ser divididas em 3 eixos ou fases. Primeiro, a primeira de caráter penal indiferenciado ou doutrina do direito penal do menor. Século XIX até as primeiras legislações do século XX, caracteriza-se por considerar os menores de idade praticamente da mesma forma que os adultos. A segunda, de caráter tutelar ou doutrina jurídica do menor em situação irregular, é aquela que considera o menor de idade um ser inferior, digno de piedade, que precisa de ações de assistência, como se ele não fosse um ser com características próprias de personalidade. A fase tutelar compreende a vigência do Código de Menores de 1927 e a do Código de Menores de 1979. O Código de Menores de 1927 foi elaborado para a infância abandonada e delinquentes menores de 18 anos. Todavia, ele determinou a organização de um serviço de assistência e proteção à infância abandonada e delinquente, regulamentando sanções e procedimentos aos menores infratores. Vale frisar que o Código proibia a utilização da roda dos expostos. O Código de Menores de 1979 não trouxe muitas alterações ao tratamento dispensado à criança e ao adolescente, uma vez que ambos adotavam a doutrina jurídica de proteção do menor em situação irregular. Olha que paradoxo, no ano que foi considerado o Ano Internacional da Criança, 1979, pois fazia 20 anos da Declaração Internacional dos Direitos da Criança, o Código de Menores elaborado no Brasil não foca nos direitos tal quais expostos na referida declaração. Ele regulamenta apenas aquilo que se relacionava com as chamadas situações irregulares. E por fim, continuando, temos a terceira fase, garantista, ou protetiva, ou doutrina jurídica da proteção integral, que está expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que nós conhecemos muito bem. Voltemos agora para a tutela jurisdicional diferenciada, a intervenção precoce e a destinação privilegiada de recursos, 3 conceitos fundamentais no campo do direito. Bom, a tutela jurisdicional diferenciada é um princípio que reconhece que diferentes situações jurídicas podem exigir diferentes tipos de proteção legal.
Isso significa que o sistema jurídico deve ser flexível o suficiente para se adaptar às necessidades específicas de cada caso. Por exemplo, em um caso de violência doméstica, a vítima pode precisar de uma ordem de restrição imediata, enquanto em um caso de disputa contratual, uma solução mais demorada e detalhada pode ser necessária. A intervenção precoce é um conceito que se aplica em várias áreas do direito, mas é particularmente relevante na área da justiça juvenil. A ideia é que a intervenção precoce pode prevenir o desenvolvimento de comportamentos criminosos em jovens em risco. Isso pode incluir programas de aconselhamento, apoio à educação e outras formas de assistência social. Por fim, a destinação privilegiada de recursos refere-se à alocação estratégica de recursos para áreas que são consideradas prioritárias. No contexto jurídico, isso pode significar alocar mais recursos para a educação jurídica, serviços jurídicos gratuitos para pessoas de baixa renda ou para áreas do direito que estão passando por mudanças significativas e precisam de mais apoio. Esses três conceitos são fundamentais para entender como que o sistema jurídico funciona e como ele pode ser melhorado. Eles nos lembram que o direito não é uma ciência exata, mas uma disciplina que deve se adaptar às necessidades da sociedade. Espero que este resumo tenha sido útil e encorajo todos vocês, cursistas, a lerem todos os materiais disponíveis ao longo do curso. Este estudo certamente enriquecerá seu processo formativo e ampliará seus conhecimentos e saberes. Nossa avaliação nesta unidade será a produção de um pequeno texto de até 2 páginas, relacionando a sua experiência, o que viu até agora no curso e uma imagem com o papel importante que os conselhos dos direitos e tutelares exercem na fiscalização do orçamento público. Quando concluírem a última atividade, seguirão para as próximas disciplinas do curso. Lembrem-se que nosso foco foi discutir as bases que permitem pensar a proteção integral e a prioridade absoluta na relação com questões centrais relacionadas às crianças. E em meio a tudo isso, temos sempre o debate sobre a formação e qualificação profissional. Espero que vocês tenham aproveitado tudo que discutimos nesta disciplina e que a gente possa se reencontrar em outros momentos formativos e pessoalmente. Grande abraço, ótimos momentos de aprendizagem e até breve!